Shalom, queridos, graça e paz. Eu sou seu irmão André, pela graça e infinita misericórdia de Deus. Bem, como sempre, o tempo é bem corrido, né? Agora já são 7 e alguma coisa, tenho que sair para o trabalho. Mas assim, sempre que Deus põe algo no meu coração, eu tenho que estar trazendo à tona. E como vocês viram aí um subtítulo, né? Eu abomino heresias, eu abomino que distorce a palavra de Deus. E uma das coisas que tem me aborrecido muito nos últimos dias são as heresias pregadas por Geraldo, esse pastoreque aí da Bahia. E o que mais me aborrece não é nem as heresias de Geraldo. O que mais me aborrece, na verdade, é os seguidores de Geraldo. Como muitas pessoas podem acreditar em tantas mentiras, né? Por exemplo, descaradamente ele distorce as escrituras e de forma tão absurda ele trocida os textos tão claro, como por exemplo Efésios 6, né? Escrito por Paulo, Efésios 6, se não me engano, o versículo 11 ou é o 12, que a palavra nos instrui a revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. A gente nota que claramente a passagem bíblica está falando de diabo, claramente demônio, não está falando de ser humano ou de uma mente maldosa. A gente nota que a instrução é para que os seguidores de Yeshua se revistam de poder, se revistam de tudo que é celeste, para que a gente possa suportar as afrontas e os embates com esses seres espirituais. Outro texto que é de forma descarada, trucidada também, que se encontra em 1 Pedro, é o capítulo 5 e o versículo 8, que diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, não fala de uma pessoa com mente maliciosa ou de uma pessoa má. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para tragar. Em algumas traduções fala, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Note que o texto aqui, ele é claro em dizer que está falando de um ser espiritual. Está falando de algo sobrenatural. Não está falando aqui de alguém que seja mau. De alguém que tem uma mente maldosa e que vai intentar o mal contra você. Ou que alguém vai te acusar de algo. Não. Estamos diante de um texto que claramente está dizendo que a qualquer momento você pode ser atacado por esses seres espirituais. Amém? Um outro texto que também é trucidado por ele, né, em algumas pregações dele, né, essas pregações hereges. Uma delas se encontra em Tiago 2,19, onde o apóstolo Tiago diz, né, crês tu que há um só Deus? Ele faz uma pergunta. Você faz bem em crer. É verdade, é bom crer. Mas os demônios também creem e estremecem. Note que ele ainda dá mais uma notinha ainda acerca da crença dos demônios. Eles não só creem como vocês, eles fazem muito mais do que vocês. Eles estremecem acerca desse nome. Eles têm pavor desse nome. Agora note, meus amados, que quando Yeshua estava na aldeia dos Gadarenos, Deus me faz aqui lembrar agora, na aldeia dos Gadarenos, e aquele homem repleto de demônio ali, cujo nome a gente sabe, é Legiões, ele veio e reverenciou o mestre, o pavor que ele tinha. E eles lançaram uma pergunta: viesse nos atormentar antes do tempo? Agora, meu amigo, me explique uma coisa. O que saiu daquele homem e evadiu os porcos? Foi o próprio homem ou foram os seres, foram os demônios? Mas eles usam o argumento que foi antes da cruz. Tá, tudo bem. Essa passagem dos Gadarenos foi antes da cruz. Eu posso até te dar razão, hereges. E seguidores de Geraldo, herege. Tá, e pós a cruz?
As cartas todas foram escritas após a cruz. Nenhum dos apóstolos pararam de falar de demônio, de orientar acerca dos demônios. Agora veja só, eu, na minha cegueira espiritual, prefiro rejeitar os ensinamentos apostólicos de homens que andaram com Cristo antes da ressurreição, andaram com Cristo pós a ressurreição, homens que receberam os primeiros batismos com o Espírito do Eterno, com o Espírito Santo. Eu vou deixar de dar ouvido a esses homens, aos que eles nos orientaram, para que pudéssemos nos dar bem na nossa trajetória, né, cristã, evangélica, ou eu vou crer em uma camarada que agora apareceu com a nova doutrina, uma nova visão, eles dizem que tem os olhos iluminados. Só eles têm, só a igreja deles tem esses olhos iluminados. E o resto todo do mundo estão presos em doutrinas arcaicas, ensinamentos arcaicos, antes da cruz. Espera aí, depois da cruz, Geraldo, seu herege, depois da cruz, e seguidores do Geraldo, cegos, nécios, depois da cruz, até Paulo, que é o Deus para vocês. Paulo é um Deus para eles, para esses hereges, eles se apoiam muito em Paulo. Até Paulo, Shaul, Paulo falou para que nós pudéssemos estar firmes, preparados contra as astutas ciladas do diabo. Paulo falou bastante demônio. Paulo expulsou demônio. E tudo isso sucedeu, hereges, depois da crucificação. Tá? Então não vem com esse papo que Satanás, demônios, foram aniquilados na cruz. Eles foram derrotados. Sim, derrotados, sim. Esse texto que vocês tão incansavelmente usam em Hebreus 2,14, se não me falha a memória. Essa tradução de aniquilação, evaporação do ser maligno. O diabo não existe, não foi aniquilado. Eu tenho visto com próprios olhos a demônios. Como que foram aniquilados se eu os vejo? Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Quer dizer que o que se manifesta em pessoas ali são doenças psíquicas, como diz esses doentes fanáticos. Ah, mas estamos fugindo, né, dessa doutrina errônea, desse sistema. Tá, amado. Para sair do sistema, eu não preciso ser um radical doente igual vocês são. Radicais doentes mentais. Quando o texto é bem claro, o texto está dizendo, depois da cruz, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo anda em derredor, bramando como é depois da cruz, grave, depois da cruz. Então até que o Senhor nos resgate dessa terra, ou venha os tempos de tribulação, que eles também não creem, acreditam que já passaram. Sim, teremos que estar preparados para enfrentarmos esses seres malignos que rodeiam, sim, todos os dias, por todos os lugares, rodeiam, sim. Eu fico com a palavra de Deus e repreendo Satanás e todos os seus seguidores, todos os seus ensinadores, todos os seus súditos. Eu repreendo em o nome de Yeshua todo ensinamento maligno para manipular, enganar, induzir pessoas ao erro. Verdade seja eternamente a palavra de Deus. Para longe de mim, Satanás. Não é para trás de mim. Para longe de mim, Satanás. Com vossos ensinamentos, Geraldo. Toma cuidado. Um dia o Eterno tomará conta dessas coisas. Esses teus ensinamentos. Esses teus seguidores aí. Esses nécios, atrasados de coração, que não entendem o que é o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, e vivem em pura carnalidade, mergulhado em doutrinas humanas, ensinamentos humanos, heréticos, maldosos. Shalom a todos, que essa palavra possa ajudar alguns que escutar e der ouvido.